A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar das mulheres no ministério de Cristo. Qual foi a obra que Cristo veio trazer? O que ele quer nos ensinar? O que essas mulheres fizeram e o que foi despertado dentro delas? Pois que no Antigo Testamento as mulheres não eram consideradas, seus ministérios não eram importantes, nem eram tão evidentes. Mas quando Cristo começa a sua pregação, ele começa então a trazer a evidência, a ressaltar a capacidade que as mulheres tinham e a colocar no coração destas mulheres um despertamento para conhecê-lo, andarem em sua presença, na presença de Deus, e a cumprirem um propósito que no Antigo Testamento era quase que somente a maternidade e poucas coisas, mas com a vinda de Cristo, ele trouxe a essas mulheres uma obra maravilhosa da qual nos ensina muito e nós temos que cultivar como esposa de Cristo, como mulheres, como igreja, e buscar esse interesse, essa fome, esse desejo de conhecê-lo e de estar em sua presença. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas com a palavra de Deus. E nós vamos ver a mulher samaritana, que os judeus na época não se davam com os samaritanos, e esta mulher foi tirar água no poço, onde ela não poderia ir a qualquer hora do dia, porque lá ela poderia se encontrar com os judeus, e ela foi ao meio-dia e se encontrou com um judeu que era Jesus Cristo. E naquele momento ela teve uma conversa com Jesus e o seu coração foi despertado. Ela matou a sua sede de conhecer algo diferente e maravilhoso do que a religião que havia e que dominava naquela época. E esta mulher, quando o seu coração foi invadido pela presença de Cristo, ela se tornou uma grande evangelista, tão convicta daquilo que Jesus tinha dito para ela, a ponto de chegar na Samaria e avisar que ela tinha conhecido um homem. Várias pessoas, inclusive os homens, foram até a presença de Cristo e começaram então a se entregar à vida, ao ministério que Cristo tinha. Então, nesta mulher, além de encher o seu coração, além de trazer no coração dessa mulher o desejo de estar na presença de Deus, de conhecer uma questão de adoração, porque ela disse que ali estava a adoração, né? Jesus despertou o ministério evangelístico, e ela era uma mulher que tinha 5 maridos, mas que a presença de Cristo fez com que ela tivesse convicção de anunciá-lo e se fazer acreditar. Ela anunciou e aqueles que ouviram creram. Então ela tinha uma convicção interna grandiosa. Realmente a sua sede espiritual foi saciada a ponto de que quando a sua boca abriu, ela exalou aquilo que Deus queria. E aí ela cumpriu o ministério de trazer e alcançar essas almas para Cristo, de estar saciada, suprida pela presença de Deus. Não era somente um conhecimento externo de quem era Cristo, mas uma convicção interna de aquilo que ela precisava, a ponto de levar com realidade para outras pessoas. Nós vemos também a mulher cananeia. Jesus poderia ter desprezado, Jesus não veio para os cananeus, mas nesta mulher, o seu coração foi tão preenchido da presença de Cristo, ela já sabia que em Cristo estava a sua salvação, porque quando ela chegou aos seus pés, ela já reconheceu a autoridade. Ela disse que ele era filho de Davi, e aí ela disse que ele era Senhor. Ali ela já foi se derramando, ali foi despertando a intercessão, a intercessora, aquela que pediu pela sua filha, aquela que perseverou em oração, esta mulher que chegou na presença de um sacerdote, de uma autoridade da qual poderia, assim, tranquilamente desprezá-la. Mas ela insistiu e ela perseverou. Claro que Jesus conhecia o seu coração. E ali o seu coração foi enchido, preenchido com a presença de Deus, e ali ela clamou por ela,
e clamou pela sua filha, foi despertada a intercessão na mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue. Também ela ouviu falar de Cristo e ela teve no seu coração uma determinação tão grande, uma convicção tão grande que era ele aquele que podia curá-la. E quando ela tocou, nesse momento que ela tocou, que ela foi curada, o ministério, o testemunho, né? Vê quantas mulheres ela deve ter evangelizado com o seu testemunho, quantas vidas ela alcançou através do seu testemunho. Nós vemos também depois a mulher adúltera que foi perdoada. Ali, todos os fariseus tinham o direito pela lei de apedrejá-la. E naquele momento ela se sentiu perdoada, acolhida, amparada, e ali aquela mulher se tornou uma serva de Deus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, que entrou na casa onde Jesus estava, sem considerar a importância, né? Ela era pecadora e ela entrou ali. O que tinha no seu coração? Tinha um ímpeto de ir aos pés de Jesus ali. O Senhor suscitou no coração dela a adoração. Nós vemos nessas mulheres e tantas outras mulheres abençoadas que conviveram com Jesus, mulheres que eram rejeitadas pela lei, elas não poderiam chegar perto de Jesus. A samaritana não poderia, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A cananeia não poderia, porque a cananeia não foi para os cananeus que Jesus veio. A do fluxo de sangue não poderia pela lei, porque Jesus era um mestre, era um rabino que conhecia a lei, então como se ela estivesse impura pelo fluxo de sangue, ela não poderia chegar perto. Adúltera não podia chegar perto de Jesus também. A pecadora também não. Mas o que havia no coração dessas mulheres? Havia uma fome e uma sede e a plena convicção de que a maneira em que elas estavam, elas poderiam se aproximar dele. Vejam o que Jesus suscitou no coração dessas mulheres: a fome, a sede, o desejo de conhecer, independente do pecado, independente da condição, independente da maneira com que elas estavam, elas correram para os seus pés para adorá-lo. Mulheres valentes, mulheres com intrepidez, mulheres corajosas. Quando Jesus foi crucificado, só havia um homem nos pés da cruz. Todas as outras eram mulheres. As mulheres no ministério de Cristo, ele evidencia a coragem, ele evidencia a intrepidez, ele evidencia o desejo de conhecer, ele ressalta no coração dessas mulheres, ele desperta no coração dessas mulheres uma fome, uma sede de conhecê-lo e de estar em sua presença, independente dos seus erros, independente daquilo que a lei dizia, mas elas tinham a certeza de que era ali, na presença do Senhor, o seu ministério, a sua cura, a sua libertação, o seu perdão, o seu socorro. E isso Jesus, no seu ministério, ensinava a todos, porque ele queria levantar uma igreja, ele queria levantar uma esposa em fidelidade, uma esposa que, independente das circunstâncias, buscasse sempre os seus pés, buscasse sempre a sua presença, buscasse sempre estar em comunhão com ele, porque ele queria ministrar que através destas mulheres, através da sua igreja, a sua igreja é a sua esposa, e uma esposa precisa estar em fidelidade, buscando a fidelidade com seu marido. Com certeza, muitos de nós estamos, né, em pecado, muitos de nós estamos pecando, a gente erra aqui, a gente se desanima ali, a gente perde muitas vezes a força, mas nós precisamos ter esta plena realidade desse exemplo que essas mulheres nos deixaram, que independente da nossa condição, o nosso lugar é na presença do Senhor, é buscando o consolo, é buscando o perdão, é buscando a conciliação, é buscando o conselho, porque Jesus nunca desprezou nenhuma mulher, ao contrário, ele sempre despertava no coração delas o desejo de conhecê-lo. Jesus atraiu as mulheres, e é isso que ele quer nos ensinar, que ele quer atrair a sua igreja, que ele quer levantar uma igreja, um povo, que independente dos erros e das debilidades, das deficiências, ele quer levantar esse povo que o adore e que esteja buscando fazer a sua vontade e suscitar dentro de cada um de nós o nosso ministério para que a gente cumpra tudo aquilo que Deus nos estabeleceu para cumprir. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui Jesus se refere a todos, a toda a sua igreja. Então, toda a sua igreja é a sua esposa. Então, através desses ensinamentos, o Senhor quer uma igreja em comunhão com Ele, uma igreja que busque os seus pés, que busque a sua face, uma igreja com intrepidez, uma igreja valente, corajosa, que deseja conhecer e fazer a sua vontade, e que vá aos seus pés confessar pecados, se limpar, se purificar, para que as nossas vestes sejam restauradas, sejam transformadas, para que mude o nosso coração, para que nós tenhamos atitudes de justiça, atitudes das quais o Senhor nos chamou e nos ensina para que nós as tenhamos e a levemos, levemos a presença de Cristo, as atitudes de Cristo para outras pessoas que estão precisando desse amor, desse Jesus que acolhe, desse Jesus que chama para perto de si, independente dos pecados, independente da condição em que nós estamos. O Senhor quer que nós estejamos perto dele, buscando sua face e a sua presença, porque é só assim que nós seremos restauradas, transformadas em uma comunhão íntima, em confissão, em oração, reconhecendo a nossa miséria, a nossa pequenez e reconhecendo que Ele pode mudar todas as coisas nas nossas vidas, mudar principalmente o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Que esses ensinamentos maravilhosos venham cada vez nos atrair mais para a presença de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.